0 ações vendidas. Esse é o número de vezes que Luiz Barsi Filho desfez uma posição relevante na B3 nos últimos anos. Enquanto o Ibovespa despencava. Enquanto a Selic subia para 13,75%. Enquanto o dólar batia R$6. Enquanto o governo ameaçava mexer nos dividendos da Petrobras. 0. E sabe o que é mais perturbador? A carteira dele não parou de crescer. Tem algo acontecendo aqui que a maioria dos analistas da XP, do BTG e do Itaú simplesmente não consegue, ou não quer, explicar para você. Existe um padrão escondido dentro das 6 posições que Luiz Barsi Filho carrega na B3. Um fio condutor que conecta PETR4, BBAS3, EGIE3, TAE11, CMIG4 e CPLE6 de um jeito que 90% dos investidores pessoa física completamente ignoram. Não é só dividendo. Não é só yield alto. É algo muito mais específico. E quando você enxergar esse padrão, vai olhar para cada ação pagadora de dividendo no Brasil de um jeito completamente diferente. Mas antes de revelar isso, você precisa entender por que a posição mais polêmica da carteira dele faz um sentido absurdo neste exato momento do Brasil. Continua comigo. Luiz Barsi Filho herdou a filosofia do pai, o lendário Luiz Barsi, e transformou isso em Barsi Investimentos. Uma gestora que opera com uma premissa radical: nunca vender, nunca especular, acumular fluxo de caixa para sempre. O patriarca da família construiu uma fortuna estimada em 4 bilhões de reais investindo exclusivamente em ações pagadoras de dividendos. Começando do nada. Filho de um sapateiro imigrante, Barsi Filho aprendeu esse método na fonte. E o contexto atual no Brasil torna essa filosofia mais relevante do que em qualquer outro momento dos últimos 10 anos. Porque a Selic está em 13,75% ao ano. E mesmo assim Barsi Filho não migrou para a renda fixa. O dólar oscilou entre R$ 4,80 e R$ 6,20 nos últimos 24 meses, gerando volatilidade absurda no mercado. O governo federal tem uma dívida bruta que já ultrapassa 88% do PIB. E os juros dessa dívida consomem mais de 800 bilhões de reais por ano dos cofres públicos. Num ambiente assim, o investidor comum foge para a segurança. Vai para a LCI, para a CDB, para a NTNB. Barsi Filho vai na direção oposta. E tem um motivo muito racional para isso. Vamos falar da posição mais importante e mais incompreendida da carteira. Petri4, Petrobras, a empresa que todo analista ama odiar. Pode parecer loucura segurar PETR4 num momento em que o governo Lula interferiu na política de preços, trocou o CEO, e o mercado passou semanas em pânico. Mas olha os números com frieza. No acumulado dos últimos 12 meses, a Petrobras distribuiu dividendos que representaram um dividend yield de aproximadamente 15% a 17%, dependendo do preço de entrada. Isso com a Selic no teto histórico recente. O payout ratio da companhia ficou acima de 45% do lucro líquido em dividendos ordinários. Fora os extraordinários,
O lucro líquido do ano foi na casa dos 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais. Em um único ano. Pensa nisso. 120 bilhões de reais de lucro. Isso é maior do que o PIB inteiro de vários estados brasileiros. Agora pensa no que o mercado faz com essa informação. Vende. Porque tem medo do risco político. E é exatamente aí que o pequeno investidor erra. E Barsi Filho acerta. O risco político é real. Mas o fluxo de caixa operacional da Petrobras é ainda mais real. A empresa gera tanto dinheiro que o governo, qualquer governo, vai precisar dos dividendos para fechar as contas. O próprio governo é o maior acionista. Ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro. Agora olha o outro lado da carteira. EGI é 3. TAE é 11. CMIG 4 e CPL é 6. Energia elétrica. Concessões. Monopólios regulados. Essas empresas têm algo que praticamente nenhum outro setor no Brasil oferece. Receita garantida por contrato. Corrigida pela inflação. Pelo período de décadas. A Taesa. TAE 11. Opera mais de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão com contratos que vencem entre 2030 e 2042. O yield dos dividendos oscila entre 9% e 13% ao ano dependendo do momento de compra. E a receita não cai porque alguém deixa de usar energia elétrica. CMIG 4 e CPL é 6. CEMIG e Copel são distribuidoras com histórico de dividendos consistentes e, no caso da Copel, um processo recente de privatização que desbloqueou eficiência operacional. O padrão começa a aparecer, não é? Todas essas posições têm uma característica em comum: fluxo de caixa previsível, protegido por regulação ou por monopólio natural, em setores que o governo brasileiro não consegue simplesmente fechar. E a última peça do quebra-cabeça. BBAS3. Banco do Brasil. Dividend yield historicamente acima de 9%. PL na faixa de 4 vezes a 6x. Absurdamente barato comparado a qualquer banco privado. E lucro crescendo mesmo num ambiente de inadimplência elevada. Coincidência? Não. É o mesmo padrão. Aqui está o que os grandes sabem. E que a maioria dos investidores pessoa física não conecta. O Brasil tem um problema fiscal crônico. A dívida pública não para de crescer. O governo precisa de receita. E onde ele busca essa receita? Nos dividendos das estatais que ele controla. Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras. Todas têm o governo como acionista relevante. Isso cria um alinhamento de interesses perverso, mas lucrativo para quem investe junto com o governo. O governo literalmente precisa que essas empresas paguem dividendo. Quanto mais lucro, melhor para ele também. Enquanto o investidor comum está saindo de PETR4 com medo da interferência política. Barsi Filho está usando a própria interferência política como argumento de compra. Porque ele entende que o governo não vai destruir a principal fonte de receita de dividendos da União. Agora, o ângulo contrário. Porque ele existe e você precisa ouvir. Analistas do BTG e de gestoras como a Verde argumentam que o risco de mudança regulatória no setor elétrico, o risco de uma crise fiscal mais severa
e a possibilidade de o governo intervir na política de dividendos das estatais de forma mais agressiva são ameaças reais. E são. A diferença é o horizonte de tempo. No curto prazo, esses riscos podem derrubar o preço das ações. No longo prazo, 10, 15, 20 anos, o fluxo de caixa acumulado dos dividendos supera qualquer volatilidade de preço. Barsi Filho não está jogando xadrez com 5 movimentos à frente. Ele está jogando com 50. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, entenda o framework antes de copiar qualquer posição. Se você acredita que o Brasil vai continuar sendo o Brasil, com governo precisando de receita de estatais, com energia elétrica sendo bem essencial, com bancos públicos sendo instrumentos de política econômica, então essas posições fazem sentido dentro de uma estratégia de acumulação de longo prazo. Mas você precisa estar disposto a aguentar volatilidade real. Petri 4 já caiu 30% em janelas de 6 meses. CMIG 4 já ficou sem pagar dividendo por anos. Bebas 3 já negociou com desconto que parecia absurdo. E depois dobrou. O risco político no Brasil não é pequeno. Uma mudança de governo. Uma nova intervenção no setor elétrico. Uma crise cambial que force o Banco Central a subir a Selic além do esperado. Tudo isso afeta essas posições no curto prazo. O framework de Barsi Filho só funciona se você tem capital que não vai precisar nos próximos 5 anos. Se o seu horizonte é menor, as NTN-BS e os CRIs e CRAs indexados ao IPCA podem fazer mais sentido para você agora. Mas se você está construindo patrimônio para décadas, o que ele está fazendo não é loucura. É o oposto da loucura. Aqui está minha conclusão. E ela vai incomodar muita gente. Concorda? Ou você acha que o risco político brasileiro já ultrapassou o limite do racional? Comenta aqui embaixo. Quero ler a sua análise. Este vídeo é produzido exclusivamente para fins educacionais e informativos. Nada aqui representa recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Investimentos em renda variável envolvem riscos, incluindo perda do capital investido. Consulte sempre um profissional certificado e habilitado pela CVM antes de tomar qualquer decisão de investimento.